passada de pai para filho, né? Era a transmissão oral. Depois com a morte de Alexandre o Grande, e ele tendo dividido o seu reino, dois impérios, né, aqui vão se destacar na influência na história da Palestina, que é a dinastia dos Ptolomeus e a dinastia dos Seleucidas, uma no Egito e a outra na Grécia, né? A era de Ptolomeu na Palestina estava debaixo do domínio dos Ptolomeus. Inicialmente, Ptolomeu I Sóter foi rigoroso, mas mais tarde os Ptolomeus trataram os judeus com brandura. O fato mais relevante desta era é que, sob o governo de Ptolomeu, né, segundo Filadelfo, as escrituras do Antigo Testamento, a Septuaginta, foram traduzidas para o grego, para o acervo da famosa Biblioteca de Alexandria. Então, nesse período, veja bem como eles tinham uma certa liberdade, né? Porque eles traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. E isso, amados irmãos, nós já vamos aqui observando com os irmãos. Isso aqui a gente observa que é realmente a mão do Senhor. Por quê? Estava acontecendo a helenização, a língua grega estava sendo espalhada, então já tinha a Bíblia na língua grega para que eles pudessem estar ensinando o Antigo Testamento, né, na língua grega, para que as pessoas pudessem tomar conhecimento. Isso tudo é um projeto de Deus realmente acontecendo no meio da história. Com o tempo, a rivalidade entre Ptolomeus, né, e os Seleucidas se agravou. E essa rivalidade atingiu o clímax no reinado de Ptolomeu IV e Antíoco, o Grande da Síria. A vitória de Antíoco sobre o fraco Ptolomeu, em 204 a.C., fez com que os judeus passassem para a dominação seguinte, a dos Seleucidas. Então agora, o povo só estava debaixo de dinastia, né? Trocava, mas eles estavam sempre sendo dominados ali, né? Agora a crise da helenização e a revolta do Macabeia. Aqui nós já entramos. Aqui com o Seleucida, já foi esse período que a dona Dilma disse que foi um período mais difícil para o povo, porque houve realmente aqui perseguição, né? E essa perseguição é que desencadeou a revolta dos Macabeus. Após a derrota do Ptolomeu, os judeus passaram para o domínio sírio, 204 a 166. A era dos Seleucidas. O período de maior terror começou com a ascensão de Antíoco IV Epifânio, ou Epifanes. Ele iniciou um processo de helenização forçada e intensa da Judéia, chegando a vender cargo de sumo sacerdote para os colaboradores dispostos a implantar a língua, a cultura e a religião grega. Então, agora a coisa era a força. Não era mais, né, só aquela liberdade que você pode viver do jeito que você está acostumado, com as suas crenças, sua fé. Não, agora era a imposição. As práticas religiosas judaicas, como o sacerdócio, a circuncisão e a leitura da Torá, foram abolidas ou severamente proibidas. Nesse período, eles foram proibidos de ter contato com a Torá, proibidos das práticas que eles tinham religiosas e profanaram o templo. Também Dona Dilma comentou sobre isso, né? A crise atingiu seu ápice com as ações de Antíoco Epifânio em Jerusalém. Em 170, após o boato de sua... Né, disseram que ele tinha... É verdade, viu? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E surgiu um boato, né, de que ele tinha morrido, e ele ficou muito bravo, né? Porque disseram que ele tinha passado dessa para melhor, né, e o povo ia ficar em paz. Aí que ele ficou bravo, né? E ele veio a Jerusalém, massacrou 40 mil judeus. Olha só que terrível que foi. E profanou o templo, né? Profanação no templo foi um ato mais chocante. Dona Dilma comentou lá, porque ele entrou no Santo dos Santos, sacrificou uma porca, né? E foi declarado de Zeus. E o culto judaico foi substituído
por rituais pagãos. Cópias da Torá foram confiscadas e queimadas, e seus possuidores, você tem uma Bíblia, você tem uma Torá, então você morre, né? E seus possuidores executados. A resistência, fiel como a do idoso escriba Eleazar, e de uma mãe e seus 7 filhos, pagou com o preço do martírio, a sua própria vida, por se opor, né, a eles. Aí então acontece o levante dos macabeus e a independência dos macabeus, e vem junto aí a independência dos judeus. Eles não eram exatamente da linhagem, né, davídica, mas eram pessoas que conheciam a Deus, conheciam a Torá, e eles queriam preservar, né, tanto a religião, a fé, quanto a cultura judaica. O levante dos macabeus. Neste clima de perseguição surgiram os Hasidim, os devotos, né? Judeus conservadores que se voltaram contra a helenização. A resistência organizada começou sob a liderança de uma família sacerdotal asmoneia, mais conhecida como os Macabeus, lideradas por Matatias e seus 5 filhos, com destaque para Judas Macabeus. Matias recusou-se a adorar deuses pagãos e iniciou a fuga para o deserto, organizando aqui um levante. Então nós vamos ter a revolta dos Macabeus. Judas Macabeu assumiu a liderança após a morte de seu pai. Após várias batalhas, conseguiu derrotar os sírios e expulsá-los de Jerusalém. Então, isso aconteceu em 164. Tá? Acontece essa revolta, liderada por Judas Macabeu. Isso aqui também a gente vai entender que é do Senhor, porque eles não tinham condições nenhuma de lutar contra exército nenhum, né? Mas foi realmente algo do Senhor, que o Senhor permitiu que eles estivessem obtendo essa vitória. O templo foi purificado e reconstruído um novo altar, dando origem à festa Hanukkah, festa da dedicação, que é celebrada até hoje. As hostilidades continuaram até 142, quando Simão, irmão de Judas, foi reconhecido, obtendo liberdade política para isentar de impostos, né? Então agora nós vamos passar para a transição aqui, no Novo Testamento, as seitas e Roma. A vitória de Simão Macabeu. Eu só para passar para os irmãos sobre a questão do livro de Macabeus, antes de nós entrarmos nessa parte, para nós termos uma ideia de toda a história do livro de Macabeus. São 2 livros, mas cada um tem uma ênfase. O primeiro, ele fala sobre a história política e militar. Depois, o segundo fala sobre a religião. E o que tem registrado nesse livro de Macabeus, né? Na primeira parte, ele conta exatamente sobre a parte da profanação do templo, lá em Macabeus 1, 46 e 64, né? Que foi o decreto proibindo, né, o uso da Torá e a instalação e essa abominação que eles fizeram de profanar o templo. Depois, no capítulo 2, foi o estopim da revolta, né? Matatias mata um oficial do rei e o judeu aposta, gritando, né? Quem for zeloso pela lei, siga-me. Então ele mata e diz, quem for zeloso pela lei, que me siga aqui. Depois tem no capítulo 3 e 4, a liderança e vitórias de Judas Macabeus, né? Batalhas de Emaús, Bet-Zur. Judas assume o comando após a morte de seu pai. No capítulo de número 4 de Macabeus, é a purificação do templo, né? E a Hanukkah, que é essa festa de gratidão, porque eles obtiveram essa vitória. Eles encontram o templo abandonado e mato crescendo para todo que é lado, né? E eles instituem essa festa de 8 dias. Depois, no capítulo de número 9, do primeiro Macabeus, é a ascensão de Jonatas, é escolhido Jonatas, que ele vai estar à frente liderando esse povo. Depois, no capítulo 13, é a independência total, né?
O povo começa a datar documentos pelo ano de Simeão e o sumo sacerdote e comandante. Então é registro histórico do livro de Macabeus. Já o segundo Macabeus, ele vai falar sobre as questões ligadas à questão da fé, a questão da fé. Primeiro foi a tentativa de Eliodoro de roubar o tesouro, né? Segundo Macabeus, capítulo 3. Uma aparição celestial, um cavaleiro com armadura de ouro, impede o oficial grego de saquear o templo, né? Então eles tiveram essa visão que tinha alguém querendo saquear o templo, mas vem um anjo aí com armadura e eles não conseguem saquear o templo. Depois ele fala sobre o martírio do ancião Eleazar, né? Também foi citado pelo Dona Dilma, lá em 2 Macabeus, capítulo 6. Ele cospe a carne de porco, né? E não aceita comer a carne de porco, em testemunho para os jovens, porque eles não tinham esse costume, né? No judeu, e ele é morto por causa disso, por ele ter rejeitado, né? Comer a carne de porco, e ele estava assim, indo contrário ao domínio da época. E no capítulo 7, o martírio da mãe e dos seus 7 filhos, também citados pela Dona Dilma, se encontra no capítulo 7 do livro de Macabeus. E cada filho, eles discursam antes de morrer, afirmando a fé na ressurreição. E eles morrem por causa disso, porque eles creem na ressurreição dos mortos. No capítulo de número 12 do 2 Macabeus, é a oração de Judas pelos mortos, né? Após uma batalha, Judas, né, faz uma coleta para oferecer sacrifício pelos soldados caídos que ainda estavam em pecados. Ele faz essa arrecadação e ora por aqueles soldados que haviam falecido e que estavam em pecados, né? Depois, no capítulo de número 15, é a aparição de Jeremias e a espada de ouro, né? Eles tiveram uma visão onde o profeta Jeremias entrega a Judas Macabeus, né, uma espada sagrada para esmagar o inimigo. Então os irmãos observam que os relatos aqui, né, não tem nada a ver realmente com a nossa fé, com a fé cristã e nem tampouco com a fé judaica. Mas eles preservavam, como a Dona Dilma se referiu, o temor a Deus. Mas não era exatamente o Deus de Israel, né? E aí nós entramos aqui nessa parte onde vai haver essa paz, porque agora Simão Macabeu obtém a vitória, né? Garante a independência. Agora nós já estamos no ano 142, né? Então ele encerra a batalha dos Macabeus e agora o domínio sírio. Vamos lembrar disso, é o domínio sírio. Simão foi reconhecido pelos judeus como chefe político e sumo sacerdote. Então ele é reconhecido agora como chefe político e sacerdote até que surgisse o profeta fiel. Até que realmente surgisse no meio do povo de Deus, né, entre os judeus, aquele que fosse o escolhido. Interessante que eles têm essa visão, que é Deus que escolhe, e eles estavam aguardando no Senhor. Essa unificação dos poderes civil e religioso na figura de Simão, que era de linhagem sacerdotal, mas não zadoquita, isto é, da linhagem de Davi, gerou uma crise de legitimidade entre alguns grupos dentro da fé judaica. Então os irmãos observam que sempre Deus preservava aqueles que deveriam estar à frente, né? Sempre tinha os remanescentes e aqueles que pensavam e que procuravam colocar as coisas no seu devido lugar, na devida ordem, né? Então nós temos aqui duas classes aqui, os saduceus e os fariseus. Foi a época em que surgiram o Hassidim, os devotos, né, que se revoltaram contra a helenização. Esses seriam antecessores das principais seitas que encontramos no Novo Testamento. Mas eu quero passar para os irmãos também sobre esses grupos, né? Primeiro, os fariseus. Fariseus quer dizer que eles foram separados, e eles se sentiam separados para
cuidar dessa questão da tradição da Bíblia, né? Ou da lei. A ênfase deles era a lei de Moisés, né? E a tradição oral. Então eles preservavam ali, né, o culto, as leis de Moisés e também a tradição oral para eles. Não acreditavam nessa questão que veio aí dessa história todos os macabeus. Era o que eu ensino dos pais para os filhos. Eles acreditavam que para ser santo, o povo deveria seguir regras minuciosas sobre pureza, dízimo e sábado. Esse era o pensamento dos fariseus, né? Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E a existência de anjos e demônios e na soberania de Deus, agindo junto com a liberdade humana. A relação com o povo eram muito populares, né? O povo os via como modelos de piedade. E os conflitos deles com Jesus sempre teve conflito, né, com os fariseus, né? Porque criticavam por buscarem sempre a santidade, né? Mas eram hipócritas, segundo Jesus. Depois nós tivemos aqui também, ele falou dos saduceus, né? Os saduceus deriva de Zadok, né? Aí eles já são da linhagem de davídica. Ele já tem uma certa autoridade aqui e mais respeito nessa questão. Eles aceitavam apenas a Torá escrita, né? A Torá, como nós já aprendemos também, os 5 livros da Bíblia, né? Sobre as crenças principais, esses já não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Nem em anjos ou vida após morte. Para eles, a recompensa e punições de Deus aconteciam apenas nesta vida. Então veja bem, os 2 grupos com pensamentos diferentes, né? Olhando para a Torá. A relação com o povo, eles eram ricos, influentes e controlavam o templo de Jerusalém, mas tinham pouco apoio das massas. Eram vistos como colaboracionistas por manterem boas relações com o governo romano para preservar o poder, né? E o conflito deles com Jesus confrontou sobre a doutrina da ressurreição e ao purificar o templo, né? E quando Jesus vai lá no templo, diz, vocês transformaram isso aqui num grande comércio, né? Existe só ladrão e salteadores aqui. Então, isso, exatamente. O sinédrio eram os saduceus. Eram os saduceus. E depois nós temos um outro grupo, que é o grupo dos essênios, também, né? Os essênios, eles aqui, é possível que, em protesto contra a assunção do sumo sacerdote por Simão, por não ser descendente da linhagem legítima de Zadok, né, da linhagem de Davi, os essênios, um grupo Hasidins, tenha retirado tinham se retirado para o deserto. Estes são considerados os fundadores da seita dos essênios, responsáveis por preservar os manuscritos do Mar Morto. Então, os 2 grupos ficaram na cidade. Sim, claro. Que a gente tem, né? Por isso que nós entendemos que o homem está ali, nós não temos nenhuma escrita da ação de Deus ter falado com o povo, mas nós vemos Deus agindo através desses grupos e dessas pessoas, né? Deus não abandonou, Deus não falou, mas Deus continua ali presente. Os essênios, esse terceiro grupo, né? Eles eram ascetas ou monges que viviam no deserto. Até tem alguns escritores que acreditam que João Batista tenha saído dos essênios, exatamente pelo costume que ele tinha, né? Ele tinha um costume de alguém que vivia no deserto. Ele se vestia com pele de camelo e comia gafanhoto com mel. Então ele tinha um costume diferente de quem vivia no deserto, né? Aqui
Quem eram esses essênios, né? A retirada para o deserto, muitos viviam em comunidades isoladas, sendo mais famosa a comunidade de Qumran, né? Às margens do Mar Morto, onde foram encontrados famosos manuscritos do Mar Morto, né? Parte dos escritos dos profetas foram encontrados exatamente onde eles estavam, onde eles foram residir. Isso também a gente observa que é coisa do Senhor, porque se outros povos, se outros grupos pegam esses escritos, o que eles iam fazer? Eles iam destruir, né? Estilo de vida. Viviam de forma comunitária, dividindo todos os bens, eram extremamente disciplinados e praticavam o celibato, em sua maioria. Vestiam-se de branco e realizavam rituais de purificação em águas, batismos, diariamente. Então os essênios costumavam se purificar. Eles viviam como se fossem monges, né? No que eles acreditavam, né? Eles se consideravam filhos da luz e acreditavam que o resto do mundo, incluindo os outros judeus, né? Ou se fosse aqui, no caso, os saduceus, não eram do Senhor, não. Só eles que eram filhos de Deus. Os outros eram filhos das trevas, né? Hoje nós olhamos assim, vemos, né, tem algumas comunidades aí no nosso tempo que eles acham que só eles é que serão salvos, né? Os outros estão todos condenados, né? Expectativa messiânica. Eles viviam em constante preparo para os fins dos tempos, para a guerra apocalíptica. Eles já estavam olhando lá para o final dos tempos. Esperavam a vinda de 2 messias, um sacerdotal e um real da linhagem de Davi. Então os irmãos observam que existia uma certa confusão entre esses 3 grupos religiosos aí. E copistas da Bíblia dedicavam grande parte do tempo à cópia e ao estudo meticuloso das Escrituras. Então eles eram zelosos, né? Bem tradicionais. Numa visão geral, só para nós olharmos aqui os 3 grupos, né? Então os fariseus, eles eram apegados à lei e à tradição, né? Eles ficaram na sinagoga junto com o povo e eles eram bem ativos na sociedade. Então vamos lá, os fariseus, lembrando, eles eram pegados à lei e às tradições, ficavam com o povo na sinagoga, né? E eram ativos na comunidade, né? Desenvolviam um bom trabalho na comunidade, como atendendo os pobres, as viúvas necessitadas, né? Os saduceus, eles estavam no templo, mas eles eram ligados à política. Tanto é que eles que faziam essa ponte, né, entre a igreja e o Estado. Eles estavam em Jerusalém, faziam parte da elite, né? Eram os políticos, né? Então, eram a elite, sempre foi assim, né? Os irmãos pensam bem, sempre assim. Eles eram líderes do status quo, né? Eles tinham aquela coisa da aparência. Os essênios já era busca de santidade e profecia, né? Moravam no deserto e eram isolacionistas. Estavam sempre em fuga, sempre procurando lugar só deles. Esses 3 grupos, amados irmãos, através desses 3 grupos, que foram preservados aí as tradições judaicas durante esse período que nós estamos vendo. Aí veio o domínio romano. Embora a revolta macabeia tenha trazido um breve período de independência, né? As hostilidades internas e as complexas alianças internacionais tornaram-se esse poder frágil. Judas e Simão Macabeus já haviam buscado a ajuda de Roma, uma potência em rápida ascensão. A busca de socorro por envolvimento nos conflitos regionais levaram à transição final do poder. O Império Romano rapidamente se estabeleceu como nova força dominante. Assim, o período interbíblico termina com a Judéia sob o controle romano, um poder que mantinha a Pax Romana, mas que governava com firmeza através de seus procuradores ou reis vassalos. É sob o domínio romano que o Novo Testamento se inicia e que o Messias aguardado
por um povo dividido em seitas, finalmente aparece. Conclusão: o estudo do período interbíblico, apesar de seu silêncio profético, é essencial, pois revela que Deus estava ativamente preparando o palco para a chegada de Jesus, o Messias. Então, os 400 anos foram marcados por intensas transformações, né, que estabeleceram um cenário exato, conforme Deus queria que assim acontecesse. Não. É que eles foram preservados nessa tradição, tradição judaica, né? De ficar seguindo tão somente as leis. Porque eles não tinham ainda todo esse conhecimento, principalmente a respeito dos profetas, eles não tinham tanto esse conhecimento, né? Porque quem vai falar sobre o nascimento de Jesus, vamos dizer assim, vários profetas, mas principalmente Isaías, nessa época não houve. Eles estavam ligados às leis e às tradições, né, judaicas apenas. Mas Deus estava cuidando de tudo. Aqui, do Alexandre o Grande, né, quando fala sobre a helenização da língua grega, e logo os irmãos observaram que logo a Bíblia, ou melhor, a Torá foi traduzida na língua grega. E isso ajudou em muito a difusão, né, do conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus em toda a região. Porque Jesus, né, ele falou hebraico, aramaico e também o grego. Depois nós tivemos aqui a preparação política dessa transição, né, dentro do Império Romano. O final para o Império Romano resultou a Pax Romana, que era a paz, em um sistema de estradas e leis que facilitou a rápida expansão da igreja primitiva. Então nós vemos também Deus por trás de todas as coisas, o domínio é romano, e aí então Paulo pôde viajar tranquilamente levando o evangelho. Preparação religiosa, a perseguição de Antíoco Epifânio e a revolta macabeia catalisaram o surgimento e a consolidação das seitas judaicas cruciais, os fariseus, os saduceus e os essênios. O evangelho se dirigirá a essas diferentes expectativas e interpretações da lei. Portanto, o período interbíblico não é um vazio, mas a ponte histórica e providencial que conecta as profecias da antiga aliança com o seu cumprimento definitivo na nova aliança. O mundo que Jesus encontrou era um produto direto das batalhas e das transformações culturais ocorridas entre Malaquias e Mateus, o Antigo e o Novo Testamento. Eu trouxe comigo aqui, né, uma Bíblia católica, né, e os livros que ela tem, há mais dos 7 livros, né, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, né, e são livros não considerados inspirados, mas livros históricos, têm a sua devida importância. Eu falei falei Tobias, Judite. Tobias e Judite. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. A dona Dilma ficou muito empolgada em falar porque ela leu o livro dos Macabeus, né? E quando ela leu os Macabeus, ela ficou toda empolgada. Pastor, quanta história que tem ali, né, e tal. Falei, dona Dilma, grava então, já que a senhora está quase empolgada, grava aí o que a senhora entendeu e que pode nos ajudar. Só no livro de Macabeus, que eu quero ler para os irmãos, eu estou no tempo ainda, né? Nessa questão de não ser considerado
um livro inspirado, né? Mas sim, não somente um livro histórico, né? Ele diz aqui no final do seu livro, né, que se ficou bom, foi aquilo que ele pretendia fazer. Mas se não ficou, que você se contente com o que está escrito. Então não tem nenhuma inspiração mesmo, né? É dele, e ele escreveu e ainda fala assim com autoridade, ó, eu escrevi e está escrito. Se você gostou, tudo bem. Se você não gostou, né, é isso aí. Então, por esses detalhes que o livro não é considerado um livro inspirado pelo Senhor nosso Deus, mas uma boa parte da história, né? Se você tiver oportunidade e quiser ler, né, eu posso emprestar para você ler esse período do período interbíblico, contando a história da revolta aí dos Macabeus, que foram eles que protagonizaram, né, esse período de revolta, trazendo, né, para um novo tempo, culminando aí com o domínio romano e depois aí a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós terminamos esta lição, que trouxe assim bastante história para nós, né? E para nós vermos essa história acontecendo durante esse período e o domínio de Deus. Deus não se esqueceu. Ele não falou, mas ele dirigiu toda a história, né? Ele não nos abandonou, como ele sentiu vontade de fazer muitas vezes lá com o povo de Israel, né? E o povo de Israel tinha aquele coração duro, né? E ele disse para Moisés: "Ô Moisés, vai você, o meu anjo vai na frente, mas eu não vou com esse povo não, senão eu vou consumir todo esse povo aí." Aí Moisés falou assim: "Olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se o Senhor não for, nós não queremos ir." Né? E aí Deus diz: "Então tá bom, Moisés. Já que eu convoquei você, eu vou com você." Né? E assim Moisés pôde seguir em frente, porque ele falou: "Sem Deus eu não vou." E aí nesse período a gente observa que mesmo não tendo alguém que estivesse esse sacerdócio, né, do Antigo Testamento, de estar ligado com o Senhor e de receber as mensagens do Senhor, tivesse esse ministério profético de falar com o Senhor nosso Deus, Deus estava ali na história. E certamente tocou o coração, né, de Matatias, de Judas Macabeu, para que ele pudesse seguir por esse caminho. Eles não estavam certos no que diz na fé bíblica, né? Tanto que nós vemos aqui. Fariseus, essênios, eles estavam meio que perdidos. É claro, não tinha uma direção direta do Senhor, né? Mas Deus estava com eles. E é por isso que muitas vezes nós precisamos ser bem pacientes, né, com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Né? Ser paciente com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Porque nesse período, né, Deus deu essa oportunidade e usou essas pessoas. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, não é diferente também. Deus vai falar com cada um, né, no seu tempo determinado, né, e vai permitir. E hoje nós temos, né? Esses dias mesmo, uma pessoa se referiu ao catolicismo com um termo pejorativo. Eu disse para ele: não. Nós estávamos numa reunião de evangélicos, né? Eu disse: não, você não deve se referir dessa forma, né, aos católicos, né? Porque eu disse para ele, de uma certa forma, são nossos irmãos católicos. E nós precisamos ter um respeito com eles. Porque Deus usou, né, o Império Romano. E Deus, na igreja primitiva, usou pessoas que estavam dentro do Império Romano
e que foram pessoas que preservaram ali todo o escrito, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E eles não deixaram a Igreja Católica. Foram fiéis à palavra do Senhor nosso Deus, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Porque depois que foram surgir, né, a igreja protestante, né, eles preservaram. Né? Nós temos os pais da fé, ou os pais da igreja cristã, eles são todos católicos. Né? Martim Lutero era católico. Né? Então, naquele período não existia outro. Quem preservava, né, quem cuidava e quem ensinava a Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, eram os católicos. Aí depois, né, tem a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante não é... Martim Lutero não queria exatamente deixar a Igreja Católica. O que Martim Lutero queria fazer, tanto é que o nome já se diz, Reforma Protestante. A reforma não era na Bíblia. A reforma não era no Antigo e no Novo Testamento. Era a reforma da igreja. Na forma como a igreja pensava, na forma como a igreja estava caminhando. Essa era a reforma que Martim Lutero quis. Porque eles tinham se desviado da verdadeira fé e criaram muitos dogmas no decorrer da história e eles foram se perdendo. Né? Então, era uma reforma dentro da própria igreja. Como a igreja não aceitou, então ele teve realmente que sair, né, para poder trazer de volta a Bíblia para dentro da igreja e trazer realmente a tradição do Antigo Testamento e os ensinos do Novo Testamento para a fé cristã. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter sempre essa confiança. Assim como Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, se de vez em quando você tiver dificuldade porque Deus não respondeu a sua oração, lembra desse povo. 400 anos. Mas eles não deixaram de ser fiéis a Deus. Eles continuaram fiéis a Deus. Como nós vimos aqui, houve um período de perseguição. Né? Houve um período razoável em que eles podiam exercitar a fé, mas houve um período de perseguição. De uma vez só 40 mil. Né? Aquele que cuspiu a carne de porco, ele já era uma pessoa de idade, acho que ele tinha 90 anos. Mas ele disse, não, para testemunho para os jovens, ele disse isso, para testemunho para os jovens, que eles devem ser perseverantes nessa fé, eu não nego. E morreu. A mãe com 7 filhos, da mesma forma. Nós cremos na ressurreição. E por isso nós também nos entregamos e morremos. Então nesse período foi tudo perdido. Né? Deus estava ali. E ali existiam pessoas de fé. E é por isso que nós estamos aqui hoje, servindo ao Senhor para a glória do nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é o Deus que dirige, é o Deus que orienta a história. A próxima... Oi? Sim, hoje tem pessoas morrendo, né, por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Aqui, no nosso Brasil, não, mas fora tem muitas pessoas, né, sendo perseguidas. E na próxima lição, número 8, a nossa última lição, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Agora já fizemos essa ponte, agora que relação há entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Vamos orar, feche teus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por aquilo que nós aprendemos, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, por um período, o Senhor deixou de se comunicar com o povo. Mas obrigado, Deus, porque eles permaneceram fiéis ao Senhor, buscaram a Sua presença, preservaram, Deus, os Seus ensinamentos, as Suas doutrinas.
Houve confusão no coraçãozinho deles, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nós te louvamos, ó Deus, porque eles perseveraram, Senhor. E agora, Deus, nesse tempo em que nós estamos vendo, permita que nós também sejamos perseverantes na Tua palavra, para Deus levar para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e para todos aqueles que ainda não ouviram, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém?